Ela foi adotada por um CEO milionário, mas não sabia o que ia encontrar naquela nova mansão. Prepare-se para uma história intensa sobre amor proibido, segredos de família e sentimentos que desafiam todas as regras. Se você ama tramas com dilemas morais, reviravoltas emocionais e romances que parecem impossíveis, então já curta esse vídeo, se inscreva no canal e ative as notificações para não perder nada. E aproveita, comenta aqui embaixo de onde você está ouvindo nossas histórias e o que você faria se estivesse no lugar da Alicia. Existem histórias que começam com um lar destruído, mas que florescem em mansões cercadas de silêncio, onde os sentimentos mais profundos não são ditos em voz alta, apenas sentidos no olhar. Essa é uma dessas histórias. Alicia tinha apenas 16 anos quando tudo mudou. Vinda de uma infância marcada por perdas e abandono, ela jamais imaginou que seria adotada por um homem influente, um verdadeiro magnata da tecnologia, que abriu as portas de sua imensa mansão para acolhê-la. Mas como toda casa grande demais, também havia ali espaço para muitos segredos, silêncios e ausências. O que Alicia não sabia era que naquele novo lar, além de um quarto mobiliado e um nome de prestígio, ela encontraria Rigel. Rigel, um nome incomum para um garoto ainda mais incomum. Belo, inteligente, misterioso e também filho adotivo de Maurício, o mesmo homem que acolheu Alicia. A convivência entre os dois começa marcada por olhares atravessados, provocações e um desprezo quase teatral. Mas às vezes, o que parece repulsa é só uma forma desesperada de esconder a atração. E quando o mundo lá fora começa a ruir e dentro daquela mansão fria, os dois são forçados a cuidar um do outro. Os sentimentos começam a confundir-se. O problema? Eles são vistos como irmãos. Ainda que o sangue não os una, a sociedade, a moral e o próprio Maurício os tratam como tal. E assim nasce o dilema. Como viver um amor que parece proibido? Como entender o que é certo quando o coração clama por algo que parece errado? Rigel está prestes a completar 18 anos. E com isso, talvez venha a única chance real de romper com os laços criados por um papel de adoção. Mas será que o tempo será suficiente para resistirem à culpa, ao medo e ao julgamento? Essa não é apenas uma história de amor. É sobre limites morais, sobre juventude e desejo, sobre o que significa realmente pertencer a alguém e até onde devemos ir por aquilo que sentimos. Se você já viveu um dilema emocional que parecia impossível de resolver, então essa história vai te tocar profundamente. Alicia estava sentada no banco traseiro de um carro preto luxuoso, observando pela janela as árvores passarem como vultos ao longo da estrada de terra batida. Ela não sabia exatamente o que esperar. Aos 16 anos, já havia passado por 4 lares adotivos e 2 abrigos diferentes. Em todos, o mesmo ciclo: promessas, decepções e a sensação constante de ser um corpo estranho dentro de espaços perfeitamente arrumados. Mas naquele dia, tudo parecia diferente. O motorista, vestido com terno impecável e olhar distante, sequer havia trocado mais do que 3 palavras com ela. Quando o portão eletrônico da propriedade se abriu, Alicia não pôde evitar um suspiro involuntário. À sua frente, ergueu-se uma construção monumental. A casa não era apenas grande, era uma obra de arte contemporânea. Paredes de vidro, jardins impecáveis, fontes esculpidas e um silêncio quase sagrado pairando no ar. "Bem-vinda à sua nova casa", disse o motorista sem emoção. Ela desceu do carro com cautela. O piso de pedra branca refletia a luz do sol. Lá dentro, um funcionário a conduziu até um salão elegante com pé direito altíssimo, móveis de design e uma lareira que jamais parecia ter sido usada. Não havia fotos nas paredes, nem quadros infantis. Tudo era limpo, bonito e vazio. Maurício, o homem que a adotara, surgiu somente 2 horas depois. Alto, bem vestido, voz pausada. Um CEO respeitado no ramo da tecnologia, viúvo, reservado. Sua presença preenchia o ambiente, mas seu afeto parecia vir com peso e data marcada. "Alicia, espero que se sinta bem aqui. Esta casa agora é sua também. Quero que tenha tudo o que nunca teve." Ela apenas assentiu. Seu coração estava inquieto. Havia algo naquele lugar, uma ausência que não se explicava. E então,
Ele apareceu. Rigel subia as escadas do segundo andar, com os fones no ouvido, camiseta preta e olhar indiferente. Ao cruzar os olhos com Alicia, ergueu uma sobrancelha, mas não disse nada. Apenas a observou como quem avalia uma peça nova no tabuleiro. Havia algo no olhar dele que parecia julgar, medir, provocar. Alicia não sabia quem ele era, não naquele momento. Mas a sensação de desconforto foi imediata. Ele também era filho adotivo de Maurício, e agora estavam sob o mesmo teto. Os primeiros dias foram silenciosos. Rigel evitava Alicia com maestria, e quando o destino forçava uma troca de palavras, o tom era sempre seco, quase hostil. Ele deixava pratos na pia como provocação. Reclamava do volume da música dela. Dizia coisas como: essa casa era tranquila antes de você chegar. Alicia, por sua vez, não ficava atrás. Engraçado, não sabia que o silêncio era uma companhia tão boa para alguém tão barulhento por dentro. Maurício viajava com frequência. Reuniões em Londres, conferências em São Francisco, negócios em Tóquio. Nas ausências dele, a mansão se tornava um território neutro, mas algo ali começava a se transformar. Em uma noite chuvosa, a energia caiu. Os geradores falharam por alguns minutos. Alicia, assustada com trovões, tateava pelas paredes quando ouviu passos no corredor. "Tá com medo do escuro?" Era a voz de Rigel com um tom irônico. "Não, tô com medo de você." Ele riu pela primeira vez. Uma risada breve, seca, mas real. "Bom, isso é mais sensato." Naquela noite, sentaram-se juntos pela primeira vez. Rigel fez chocolate quente. Conversaram por pouco tempo, mas ali, no escuro da sala iluminada apenas por velas, algo diferente pairou no ar. Não foi amor, ainda não. Mas foi o primeiro furo na muralha que os separava. Com o tempo, os conflitos deram lugar a pequenos gestos de cuidado. Alicia descobriu que Rigel tinha pesadelos frequentes. Às vezes gritava durante a noite, suando frio. Ela deixava um copo d'água na porta do quarto dele. Nunca dizia nada, mas ele sabia. Certa manhã, Alicia acordou com febre alta. Estava sozinha. Rigel, ao perceber que ela não aparecera para o café, bateu na porta. "Você tá bem?" "Não sei. Acho que peguei alguma coisa." Sem pensar, ele entrou. Colocou a mão na testa dela. Preocupado, preparou sopa, buscou remédio no carro do pai e passou o dia ao lado dela. Naquela noite, Alicia escreveu no diário: "Ele cuida de mim como se fosse meu irmão, mas eu não quero que ele seja meu irmão." E assim os dias passaram, entre sorrisos contidos e silêncios prolongados, entre olhares que duravam mais do que deveriam. A tensão entre os dois crescia, mas não era mais uma tensão de ódio, era algo mais profundo, algo perigoso. Maurício, sempre distante, jamais percebia, ou fingia não perceber. Falava de negócios, investimentos e tratava os dois como se fossem meros projetos afetivos, não filhos. Mas para Rigel e Alicia, o tempo era uma bomba relógio. Ele completaria 18 em poucos meses. E com isso, o que significaria o vínculo de irmãos adotivos? Seria possível desfazer isso? Seria moralmente aceitável? A dúvida começava a corroer os dois, e o desejo, silenciosamente, ganhava espaço entre as palavras não ditas. Certa tarde, Rigel encontrou uma foto antiga no escritório de Maurício. Era uma imagem de uma mulher jovem, grávida, debruçada sobre um projeto de software. Ele nunca a havia visto antes. Na foto, havia uma anotação à mão: "Para o futuro da nossa família." Ele começou a desconfiar. Quem era aquela mulher? Por que Maurício nunca falava do passado? E mais importante, o que exatamente ele esperava ao colocar dois adolescentes solitários sob o mesmo teto? E é aí que a história começa a mergulhar em algo maior do que apenas um romance juvenil. Porque aquela mansão não era apenas um abrigo, era um experimento, um projeto, um jogo de afetos, planejado por alguém que sabia exatamente o que fazia e que talvez estivesse testando os limites da moralidade para entender até onde o amor pode ir. O amor, quando nasce em silêncio, costuma crescer em lugares onde a lógica não alcança.
Alicia e Rigel agora compartilhavam não apenas o mesmo teto, mas a mesma rotina, os mesmos cômodos, os mesmos silêncios. Era como se estivessem presos dentro de um pequeno universo particular, um universo onde sentimentos cresciam, mas onde palavras ainda não podiam ser ditas. Eles já não se provocavam como antes. A raiva havia cedido espaço à cumplicidade, e essa cumplicidade, à confusão. A dúvida agora era constante. O que sentiam um pelo outro era real, ou era apenas o resultado da solidão? Estariam confundindo afeto com amor, ou amor com carência? Alicia, mais jovem, tentava entender seus próprios sentimentos. Aos 16 anos, sua vida tinha sido marcada por ausências. A ausência de uma mãe presente, de um pai protetor, de laços verdadeiros. Rigel, por outro lado, estava às vésperas da maioridade. Carregava consigo uma melancolia que não combinava com sua idade. Os dois, embora jovens, carregavam o peso de uma maturidade precoce, daquelas que só vêm com a dor. Em um domingo ensolarado, quando Maurício estava fora, os dois decidiram passear pelo jardim da mansão. Era raro aquele tipo de proximidade física. Caminharam por entre as árvores, conversaram sobre música, sobre o medo da vida adulta, sobre o vazio que o dinheiro não preenchia. Foi nesse dia que Rigel confessou: "Eu sempre achei que não sabia amar, que era incapaz disso." E agora? Alicia perguntou com a voz baixa. Agora, eu acho que talvez o amor só tenha formas diferentes do que ensinaram pra gente. Foi a primeira vez que Rigel deixou transparecer o que sentia, mas ainda assim, o medo persistia. Não o medo de amar, mas o medo de serem descobertos. Afinal, irmãos adotivos, criados pelo mesmo pai, alvos fáceis do julgamento. E é aqui que entra Maurício. Com o passar dos dias, a ausência do pai adotivo começou a parecer mais calculada. Alicia começou a notar que ele sempre partia nos momentos em que a relação entre os dois jovens se intensificava, como se observasse de longe, como se quisesse ver até onde aquilo iria. Certa vez, Alicia entrou por engano no escritório dele e encontrou anotações soltas em um caderno de couro. Palavras como "laços afetivos não se impõem, se formam." A convivência forçada revela a verdade sobre os instintos humanos. Até onde vai o amor quando o sangue não limita? Seria coincidência? Ou aquilo fazia parte de algo maior? Maurício, o CEO respeitado, era conhecido por sua mente analítica, criador de softwares de inteligência emocional, especialista em redes neurais artificiais e comportamento humano. Muitos diziam que ele tratava os sentimentos como códigos a serem decifrados. Mas agora, ele havia colocado duas pessoas fragilizadas sob o mesmo teto. Duas almas quebradas. Um jovem rebelde e solitário. Uma menina doce, carente e forte. E depois afastou-se. Estaria ele estudando os próprios filhos? Alicia começou a ter pesadelos. Sonhava que a mansão era um tabuleiro de xadrez, onde ela e Rigel eram apenas peças. Sonhava com corredores escuros, portas que se abriam sozinhas e com Maurício observando tudo por detrás de espelhos falsos. Começou a se perguntar: e se tudo isso for parte de um experimento? E se esse amor for apenas o resultado de um jogo cruel? E se no fundo ele sempre soube o que aconteceria? Rigel também começou a desconfiar. Certo dia, acessou os antigos arquivos do computador de Maurício com facilidade suspeita. Descobriu uma pasta chamada Projeto Vínculo. Nela havia artigos sobre adoções tardias, desenvolvimento de afetos não consanguíneos e estudos que abordavam relações afetivas entre adolescentes em convivência forçada. Havia inclusive um artigo de psicologia intitulado "Quando o afeto ultrapassa a moral. Dilemas éticos em adoções múltiplas de adolescentes." Aquilo o deixou em choque. Rigel sempre confiou em Maurício, mas agora começava a enxergar algo diferente. Não era amor paternal, era controle. Enquanto isso, Alicia começou a escrever cartas. Eram desabafos nunca enviados. Em uma delas, escreveu: "Rigel é a única pessoa que me faz sentir em casa, mesmo quando me ignora, mesmo quando se cala. Às vezes, eu penso que amar alguém como ele é errado. Mas então me lembro:
O mundo inteiro já me julgou antes e nunca me perguntaram o que eu sentia. Os dois estavam presos em uma armadilha. Não sabiam se estavam vivendo um sentimento verdadeiro ou sendo manipulados por um homem obcecado por entender emoções. Em uma noite de tempestade, Rigel tomou uma decisão. Chamou Alicia até o jardim e disse: "Quando eu fizer 18, eu vou sair dessa casa e vou lutar para tirar você também, porque esse lugar não é um lar. É uma prisão bonita." Ela hesitou. "E se a gente estiver errado, Rigel? E se esse sentimento for só carência? Uma fantasia da nossa cabeça?" Ele a olhou com intensidade. "Você sente isso também. Eu vejo no jeito que você me olha quando pensa que eu não tô vendo." Naquela noite quase se beijaram, mas não aconteceu. O medo venceu. O medo de cruzar uma linha sem volta. O medo de dar um passo que o mundo inteiro julgaria como incesto, mesmo que eles soubessem, no fundo, que não havia laço de sangue. E é aqui que a tensão se instala, porque agora não era apenas sobre amor, era sobre liberdade, sobre manipulação, sobre escolhas. Será que Alicia e Rigel são mesmo vítimas de um sistema emocional planejado por Maurício? Ou será que encontraram, por acaso, um amor que desafia tudo, inclusive a lógica da sociedade? E você, espectador, o que faria se amasse alguém que o mundo inteiro te proibisse de amar? O amor é perigoso quando nasce em silêncio, mas se torna ainda mais letal quando é vigiado. Na mansão, o tempo parecia andar em ciclos. O café da manhã era servido sempre no mesmo horário. As flores do jardim eram podadas religiosamente às segundas. As janelas se abriam todas ao mesmo tempo. Os seguranças andavam sempre pelos mesmos corredores. Para alguém atento, aquele lugar deixava de parecer um lar e começava a se parecer com uma instalação, uma espécie de laboratório disfarçado de casa. Rigel não conseguiu mais ignorar os sinais. Desde que encontrou os arquivos do Projeto Vínculo, seu olhar sobre tudo havia mudado. E quanto mais tentava buscar respostas, mais se deparava com portas trancadas, câmeras em ângulos improváveis, diários escondidos, alarmes camuflados. Até mesmo os quadros nas paredes pareciam observar. Começou a ter certeza. Ele e Alicia estavam sendo estudados. A pergunta era: por quê? Foi quando resolveu visitar o sótão. Quase ninguém subia lá. Era o lugar mais antigo da casa, com móveis cobertos por lençóis, livros empoeirados, lembranças de um tempo que a mansão preferia esquecer. Rigel subiu sem fazer barulho, com uma lanterna em mãos. Vasculhou caixas, abriu gavetas velhas, até encontrar uma pasta lacrada com o selo da Fundação Areté, uma organização que ele nunca tinha ouvido falar. Dentro da pasta havia relatórios clínicos, pareceres psicológicos e cartas manuscritas. Os nomes dele e de Alicia apareciam em várias páginas. Um trecho em particular o arrepiou. A união de dois jovens emocionalmente fragilizados em ambiente controlado poderá acelerar o desenvolvimento de vínculos profundos. A ausência de referências familiares anteriores é uma variável positiva. O ideal é limitar as visitas externas e garantir que a figura paterna permaneça ausente de maneira estratégica. Rigel caiu de joelho. Aquilo não era uma família, era uma experiência. Na mesma noite, ele contou tudo a Alicia. Ela, em choque, negou por horas. Chorou, gritou, tentou destruir os papéis, mas uma parte dela sabia, fazia sentido. As peças finalmente se encaixavam. "Então, ele nos escolheu por sermos emocionalmente quebrados", ela sussurrou com a voz embargada. "Sim, e talvez por isso a gente tenha se apaixonado", Rigel respondeu. A verdade doía mais do que qualquer mentira. Eles não sabiam mais o que era real, o que era dele, o que havia sido construído espontaneamente ou plantado como uma semente de manipulação. E agora enfrentavam uma nova dúvida. Será que esse amor era legítimo ou era apenas o resultado de um experimento psicológico cruel? Enquanto digeriam tudo isso, Maurício retornou de viagem. Mas dessa vez, algo nele estava diferente, mais frio, mais contido. Alicia o confrontou. "O que é o Projeto Vínculo?" Maurício não mentiu. Sentou-se no sofá, cruzou as mãos
e respondeu com a frieza de quem acredita estar acima da moral comum. É uma pesquisa, uma tentativa de entender como o amor pode se formar entre dois desconhecidos. Quis saber o que acontece quando o sangue não dita o afeto, mas a convivência sim. Você nos usou, Rygel gritou. Eu dei a vocês um lar, dei segurança, dei condições que nunca tiveram. E, acima de tudo, dei a oportunidade de amar. Alicia chorava, confusa. Ele continuou. O mundo lá fora nunca foi justo com vocês. Eu criei um ambiente onde pudessem ser quem são, longe do caos. Vocês são livres, mesmo que não percebam. Era como estar preso em uma gaiola dourada. Riqueza, conforto, estabilidade, mas à custa da liberdade emocional. Maurício não era um pai, era um arquiteto de sentimento. E agora, o que fazer? Rygel sugeriu fugir. Alicia hesitou. Ela ainda era menor de idade. Se fugissem, seriam perseguidos, talvez até separados pela justiça. E mais, quem acreditaria neles? Quem ousaria questionar um CEO respeitado, filantropo e benfeitor? Temos que esperar, ela disse. Esperar até você fazer 18. Só assim poderemos sair como iguais. Mas até lá, ele vai continuar nos vigiando, continuar moldando tudo. A gente vai enganar ele, fingir que está tudo bem, que não sabemos de nada. Foi o início do pacto silencioso. A partir dali, os dois passaram a atuar. Viviam suas rotinas como se nada tivesse acontecido. Sorridentes à mesa, cordiais nos corredores, silenciosos nos quartos, mas no olhar havia fogo, um amor ainda mais forte, porque agora sabia o que enfrentava. Rygel começou a esconder dinheiro. Alicia passou a mapear todas as saídas da mansão. Estavam se preparando para o momento em que poderiam dizer chega. Só que, como todo segredo, esse também tinha camadas mais profundas. Certo dia, Alicia recebeu uma carta misteriosa, sem remetente, sem selo, entregue discretamente por uma das funcionárias da casa, com os olhos marejados. O papel dizia: você não é a primeira. Rygel também não. E talvez não sejam os últimos. Junto à carta, uma foto antiga. 2 jovens, um menino e uma menina abraçados. No verso, escrito à mão: 2008, Casa de Estudos Emocionais, Projeto Família 01. Eles eram outros, mas estavam ali, no mesmo jardim da mansão. A mesma mansão. Era um ciclo. Um padrão. E Alicia entendeu. Aquilo tudo era mais do que sobre ela e Rygel. Era sobre uma ideia, uma teoria que Maurício parecia repetir obsessivamente. O amor pode ser programado, pode ser plantado, pode ser induzido. Mas, e se o sentimento deles fosse maior do que o plano? E se, mesmo sendo vigiados, estudados e manipulados, eles ainda tivessem conseguido amar de verdade? Essa é a virada, porque agora eles tinham algo que nenhum experimento podia controlar. Vontade, consciência, escolha. Eles escolheram amar, mesmo sabendo que era arriscado, mesmo duvidando da origem do sentimento, mesmo sem ter certeza se era real ou não. E quando alguém escolhe amar, nem mesmo o cientista mais brilhante do mundo pode impedir. Pode parecer algo de outro mundo, mas histórias assim acontecem todos os dias, especialmente em culturas onde a honra e a família têm um peso imenso, onde a ideia de amor verdadeiro é constantemente posta à prova pelas expectativas sociais, pelo controle dos mais poderosos e, sobretudo, pelo medo de desagradar quem tem o poder de nos tirar tudo. E foi exatamente esse o cenário em que Alicia e Rygel se encontravam. Eles estavam prestes a desafiar um sistema, um homem, um experimento. Mas, mais do que isso, estavam prestes a desafiar o próprio destino. Na mansão, as paredes começaram a ouvir. As câmeras pareciam estar sempre apontadas para os lugares errados. A cozinheira foi demitida sem explicações. Um novo segurança apareceu, menos simpático, mais rígido. Havia mudanças acontecendo. E não eram coincidência. Maurício sabia. Ele podia não demonstrar, mas sentia o amor florescendo entre eles. Era uma ameaça. E como toda ameaça, precisava ser controlada. Alicia e Rygel começaram a se encontrar durante as madrugadas, quando o sistema de vigilância entrava em modo de economia de energia, como descobriram nos relatórios técnicos deixados por engano em uma das pastas de funcionário. Cada minuto era precioso. Eles trocavam planos, contavam os dias, verificavam documentos falsos, rastreavam lugares para onde poderiam fugir. Rygel,
Você tem só mais 2 meses até completar 18. Depois disso, podemos dizer a verdade. Podemos sair daqui. Podemos deixar de ser irmão, ela dizia, com um misto de esperança e medo. Mas a verdade é que, no fundo, ambos sabiam. Maurício não deixaria isso acontecer. Foi quando a armadilha se fechou. Maurício convocou uma reunião familiar. Disse que queria passar mais tempo com os dois, mostrar que ainda era o pai deles. Alicia desconfiou. Rigel sabia que aquilo não era afeto, era controle. Durante o jantar, tudo parecia normal. Mas ao fim da noite, o CEO entregou um envelope a Rigel. Bill, parabéns adiantado. Estou te oferecendo uma vaga no meu escritório em Singapura. Você começaria assim que completar 18 anos. Um recomeço. Uma chance de fazer algo grandioso. Era a separação. Maurício não era ingênuo. Ele sabia o que aconteceria se deixasse os dois juntos. Então, decidiu agir antes e ofereceu uma escolha. Ou Rigel partia para viver uma carreira de sucesso ao seu lado, ou ficava preso naquela casa até que alguém decidisse que ele não era mais útil ao projeto. Alicia ouviu tudo do corredor. Seu coração desabou. Era como se tivessem arrancado dela a única coisa que fazia sentido naquele mundo artificial. Mas Rigel não hesitou. Não, eu não vou. Maurício levantou-se da cadeira furioso. Você está recusando a chance de ter tudo. Eu já tenho tudo. Quando estou com ela, foi nesse momento que Maurício perdeu o controle pela primeira vez. Gritou, ameaçou, disse que acabaria com os dois, que exporia suas conversas, que provaria que Rigel havia manipulado Alicia, que colocaria a opinião pública contra eles. Chamaria juízes, conselhos tutelares, destruiria suas reputações antes mesmo que pudessem criar alguma. Alicia tremeu. Rigel apenas respirou fundo. Pode tentar, mas agora eu entendo quem você é e não tenho mais medo. A partir daquele dia, começaram os jogos mentais. Maurício passou a interferir nas aulas de Alicia. Cancelou a internet da casa. Instalou fechaduras automáticas nos quartos. Aumentou o número de seguranças. Criou bloqueios virtuais nos computadores. Mas cada tentativa de controle só fortalecia a revolta silenciosa dos dois. E o que antes era apenas um amor escondido, agora era resistência. Foi então que Alicia teve uma ideia ousada. Ela sabia que Maurício guardava todos os registros do projeto Vínculo em um servidor privado. Se conseguissem acesso, poderiam expor a verdade. Mostrar ao mundo que não eram apenas jovens apaixonados, mas vítimas de um experimento psicológico ilegal, conduzido sob o disfarce de adoção. Mas para isso, precisavam da ajuda de alguém de fora. Foi aí que lembraram da mulher que entregou a carta misteriosa. Alicia começou a observá-la. Era uma antiga funcionária, demitida silenciosamente. Conseguiu localizá-la na cidade vizinha. Usando um telefone público, ligou para ela. A mulher atendeu com voz cansada, mas firme. Vocês estão prontos para a verdade? Porque uma vez que descobrirem, não há volta. Estamos. Então me encontrem amanhã, na estação abandonada de trem. Tragam provas. Eu trarei o restante. Na noite seguinte, Alicia e Rigel escaparam pela cerca dos fundos. Caminharam em silêncio, atravessando o campo escuro que rodeava a mansão. O ar era denso, como se cada folha soubesse que aquela noite poderia mudar tudo. Chegaram à estação. A mulher estava lá. Entregou-lhes um pendrive. Maurício fez isso antes, com outros. Essa história precisa sair. Dentro do pendrive, vídeos, documentos, áudios de sessões em que crianças eram induzidas a desenvolver laços afetivos sob pressão. Uma coleção de horrores. Eles agora tinham uma arma, mas também um alvo nas costas. Voltaram para a mansão com cuidado. Sabiam que cada passo agora poderia ser o último. Faltavam apenas 10 dias para o aniversário de Rigel. 10 dias para que ele deixasse de ser legalmente irmão de Alicia. 10 dias para que eles pudessem tomar a decisão que mudaria tudo. Fugir e denunciar, ou desaparecer para sempre. E nesse intervalo, tudo poderia acontecer. Quando o tempo é curto e as possibilidades parecem esgotadas, até mesmo as escolhas mais difíceis se tornam opções viáveis. Rigel e Alicia sabiam. Talvez não tivessem outra chance. O amor deles era verdadeiro, mas precisaria ser feroz. Há histórias que terminam com o tempo.
outras com a distância. Mas há amores que sobrevivem mesmo quando tudo parece estar contra. Alicia e Rigel não tinham mais para onde fugir, a não ser para dentro um do outro. O pendrive estava escondido sob uma das tábuas soltas do assoalho. Rigel fez questão de que ficasse ali, em um lugar simbólico. Na sala onde se viram pela primeira vez, onde começaram a se odiar e onde, mais tarde, se olharam como se fossem a única coisa boa que o mundo ainda tinha. Restavam 8 dias e Maurício começava a apertar o cerco. Câmeras novas foram instaladas nos corredores. A luz dos cômodos passou a ser controlada por sensores de movimento, que desligavam automaticamente se os dois ficassem muito tempo parados juntos. Até os espelhos pareciam observá-lo. Mas havia algo que Maurício não podia controlar: a decisão que Rigel tomaria no dia do seu aniversário. E isso o deixava furioso. Ao amanhecer, Rigel completou 18 anos. Legalmente, ele não era mais irmão de Alicia, mas o sistema ainda os via assim. E se fossem denunciados, poderiam ser perseguidos, julgados, ou pior, descredibilizados. Então decidiram expor a verdade. Com a ajuda da antiga funcionária, conseguiram um contato em um jornal independente investigativo, anônimo, mas com credibilidade. A troca foi feita de madrugada, em uma rua deserta da cidade. Alicia ficou dentro do carro, tremendo. Rigel entregou o pendrive com uma condição: esperem até amanhã à noite. Vamos estar longe daqui. Só então publiquem. O jornalista assentiu. Eles tinham 24 horas. Voltaram para casa e arrumaram uma pequena mochila, roupas, dinheiro escondido, documentos e um colar que Alicia ganhou da mãe biológica, a única coisa que restava de um passado que ela nem lembrava. Ao final do dia, despediram-se da mansão sem olhar para trás. Correram pelos fundos, cortaram caminho pela mata e chegaram à rodoviária. Pegaram um ônibus para o interior. Sabiam que ali poderiam se esconder por um tempo, reinventar a vida, esperar o mundo saber. Na manhã seguinte, a bomba explodiu. Projeto Vínculo, o experimento secreto de um CEO bilionário com adoções controladas e manipulação psicológica. A matéria viralizou. Havia provas, nomes, vídeos, e entre as vítimas estavam eles, Alicia e Rigel. Não como irmãos, mas como sobreviventes de um sistema que os havia usado como cobaias e que agora ruía diante dos olhos de todos. Maurício tentou desmentir. Acionou o advogado, disse que era fake news, que tudo não passava de ressentimento de jovens instáveis. Mas era tarde demais. Outros ex-adotados surgiram. Outras histórias. O castelo desmoronou. A mansão foi lacrada. O patrimônio bloqueado. E o nome de Maurício esquecido nos cantos escuros da mídia. Já Alicia e Rigel reconstruíram-se. Viveram um tempo escondidos, sim, mas depois, quando a poeira baixou, voltaram à luz. Nunca negaram o amor que sentiam. Nunca pediram desculpas por ter sobrevivido. Escreveram um livro juntos, contaram sua história, viraram símbolo de um tipo de amor que rompe os códigos, que desafia as etiquetas sociais, que não cabe em registros civis. Amor que nasce no caos e floresce mesmo assim. Hoje, quando alguém pergunta se eles se arrependem, a resposta é sempre a mesma. Não, porque não éramos irmãos. Éramos dois jovens abandonados, feridos e que se encontraram no meio do abismo. E quando ninguém mais estava olhando, nós escolhemos amar. Nem todo amor é compreendido. Às vezes, ele nasce em solo proibido, em terrenos difíceis. Mas quando ele é verdadeiro, quando é escolha, não há código, cultura ou controle que possa apagá-lo. A história de Alicia e Rigel nos lembra que o mundo, muitas vezes, tenta decidir por nós o que é certo ou errado. Mas o amor real, aquele que cuida, que resgata, que transforma, não precisa de aprovação. Ele só precisa ser vivido. E você, já viveu ou testemunhou um amor que enfrentou o mundo? Compartilhe nos comentários. Curta este vídeo, se inscreva no canal e ative as notificações para não perder as próximas histórias que vão te fazer refletir, se emocionar e acreditar de novo no poder do amor.